Fala, fera! Boa tarde mais uma vez. Eu sou o professor Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. Eu queria começar com uma seguinte indagação. Espelho meu, teve um século pior do que o meu? Sim! Século? 14! Você vê o quanto a nossa equipe é empolgada, hein? O quanto alegria, né? Então, você do segundo ano, seja bem-vindo. Você de todas as séries, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai sair um pouco lá das origens do homem e agora vai tratar sobre a Idade Média. Mais precisamente, sobre a Baixa Idade Média. Vamos ver aspectos que vão levar ao fim desse período tão conturbado na história da humanidade. Tranquilão? A gente vai tratar principalmente da crise do século XIV. Essa crise teve 4 elementos principais, mas hoje, devido ao tempo, a gente vai tratar especialmente de 2 deles. Mas eu vou te indicar o caminho para estender esse conhecimento, para ampliar esse conhecimento aos demais, tá? Vou te apontar o caminho, mas quem segue é você. Tranquilo? Põe tua conta de malha e vamos para a Idade Média. Fechou? Então, ó, vamos entender primeiro o que foi essa chamada crise do século XIV. Tá certo? O termo crise do século XIV, ele é usado para designar uma série, volto a repetir, uma série de eventos ocorridos ao longo do século XIV e que vai se estender até o século XV. Tá? Eu ainda vou te dar a data que ela vai terminar. 1453. Essa data vai ser importante por 2 motivos. Primeiro motivo é o fim da Guerra dos 100 Anos. Uma guerra que, na verdade, se estendeu por 116 anos. Nós também teremos o fim do processo histórico chamado de Idade Média. Mas isso a gente trata mais na frente, tá certo? O século XIV, essa crise, ela ficou famosa na história, principalmente por arruinar o período, ser um período de grandes catástrofes, tanto no ponto de vista historiográfico quanto geográfico. Várias coisas ruins aconteceram na Europa. Então a gente vai tentar entender isso, tá certo? Então, ó, antes do século XIV, a Europa passou por 2 séculos, quase 300 anos, de grande euforia. Crescimento populacional, crescimento econômico, inclusive esse crescimento econômico vai ser chamado historiograficamente de renascimento comercial. Tá? Vai surgir uma nova classe social, a burguesia, vai haver o fortalecimento da figura dos nobres e da figura da igreja. Isso eu estou falando principalmente do século XI até o início do século XIII. Tá bem? Então, a gente chama esse período, principalmente o que vai lá do século XII até o século XV, de Baixa Idade Média. Tá bem? A Idade Média ela vai ser dividida em 2 períodos, como você já deve ter estudado. Tá? A Alta Idade Média, que vai lá do século V até o século XI, meados do século X, para alguns historiadores, e vai até, e depois vem a Baixa Idade Média, segunda metade do século XI ou século XII, para alguns historiadores, até o século XV. Tranquilão? Então, ó, fica esperto. Alguns fatores vão levar para essa crise do século XIV. Tá? Alguns fatores foram positivos por um lado, negativos por outro. Na verdade, todos eles serão negativos para o século XIV. Por favor, corta para o slide. Está no slide? Então, ó, nós temos alguns fatores aí listados para a crise do século XIV. Eu gostaria de destacar os termos em vermelho. Tá? Essa crise ela vai ter como primeiro motivo o movimento das cruzadas, principalmente lá no século XI até o século XIII, o renascimento comercial, o surgimento dos burgos e das cidades, e o renascimento da burguesia e do comércio,
e o renascimento urbano, ou seja, o surgimento das cidades através dos burgos. Destaco também a Grande Fome, do século XIV, a Grande Peste, também chamada de período da Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos, que começa no 14 e termina no 15, e as chamadas revoltas camponesas, lá do final da segunda metade do século XIV. Nós também vamos ter o enfraquecimento dos senhores feudais e o fortalecimento dos reis, que mais tarde vão gerar as monarquias nacionais. Pedi para que você prestasse atenção nos termos em vermelho. Desses 4 termos que constantemente aparecem em provas, como o Enem e o SSA, eu quero destacar os 2 primeiros. Costumam aparecer com frequência em exames como o Enem, o SSA e em muitas provas de muitos bons professores da nossa rede. Tá bem? Então, printa a tela se você tiver no celular. Se não tiver, mais tarde, dá pausa no YouTube e anota no teu caderninho. Tranquilão? Nós temos aí o trecho da oração de São Sebastião, uma oração que era muito utilizada pelos fiéis católicos na Idade Média. Livrai-nos, Senhor, da fome, da peste e da guerra. 3 elementos que estarão muito presentes no decorrer da Idade Média. A gente tem que se ligar que quando ele fala peste, fome e guerra, nós temos que fazer uma associação bíblica, principalmente lá no livro do Apocalipse. Corta para o slide novamente, por favor. A gente tem aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse, uma pintura de Victor Van Estop. Na crendice medieval, o século XIV foi o século em que esses 4 cavaleiros pairaram sobre a terra. A morte, ela vem em seguida, sempre que tem um surto de fome, um surto de peste, ou mesmo conflitos como a Guerra dos 100 Anos. Tá? Então, a representação que se faz desses 4 elementos e da figura da oração, e da figura de proteção, da oração de São Sebastião, é uma referência ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse e os 4 cavaleiros. Tranquilo? Volta para mim, por favor. Voltou? Então, a fome, a peste e a guerra são elementos presentes no século XIV. Essa fome vem pela escassez de recursos, causadas principalmente por questões climáticas. A peste, a mais famosa e a que mais teve repercussão histórica, foi a peste negra, também chamada de peste bubônica. E a guerra, apesar de várias guerras, principalmente entre feudos, a que mais merece destaque é a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. Tá bem? Lembrando, é dos 100 anos porque nós de história costumamos ser péssimos na matemática, tá? Brincadeira. Então, além da Guerra dos 100 Anos, houve uma série de revoltas camponesas na França e na Inglaterra. Na França, essas revoltas receberam o nome de Jacqueries. Tá? Na Inglaterra, a revolta mais famosa foi a revolta de White Tyler. Mas isso fica para um outro momento. Nosso tempo, infelizmente, não permite uma abordagem mais ampla. Tá bem? Então, se liga aí e a gente vai voltar aqui. O período da Idade Média, que vai lá do século XI, século XII para alguns livros, até o XV eu já falei para você, que é o período da Baixa Idade Média. Tá? Ele é caracterizado pela crise do sistema de produção feudal. Volto a repetir, essa crise é causada dentro do sistema de produção feudal, que na Baixa Idade Média estará com os dias contados. Tranquilão? As relações econômicas, políticas e sociais vão sofrer uma alteração tão forte que nós teremos uma nova passagem histórica. Nós sairemos, historicamente falando, didaticamente falando, na verdade, tá? Nós sairemos de um mundo medieval para um mundo dito moderno. É a Idade Média ficando para trás e a Idade Moderna dizendo: oi, tudo bem, estou chegando. Tranquilo? Então, vamos seguir aí. Resumindo, é a decadência do sistema feudal. Firmeza? Tranquilão? Então a gente vai falar dessa decadência. Então, na Baixa Idade Média, houve inúmeras mudanças para o continente europeu. A população cresceu,
as cidades e o comércio renasceram. Esse crescimento populacional eu quero destacar. Para você ter ideia, do século XI para o século XII, em cidades como, por exemplo, Madrid, na Espanha, a população saltou de 1 milhão para 4. Força aí para o pessoal da Espanha, certo? Muita força para o pessoal da Itália também. Nós aqui do Brasil também estamos firmes e fortes, tá certo? Então, a população simplesmente salta de 1 milhão para 4 milhões. Na França, houveram regiões que já habitavam 7 milhões de pessoas. E em 100 anos, ela duplicou, sai de 7 para 14 milhões. Haja comida para todo esse povo. Vai ter comida? Inicialmente sim, mas depois a coisa vai ficar muito feia. Principalmente numa região chamada de Flandres, que hoje faz parte dos Países Baixos, mais precisamente da Bélgica. Na época, era uma região do território francês. Mas isso é uma outra história, tá certo? Então, o fim do feudalismo vai gerar uma centralização do poder nas mãos dos reis, que darão origem aos chamados estados modernos absolutistas. Mas isso também é uma outra história. Vamos nos deter à crise do século XIV. Então, a partir do século XI, a Europa passou por uma série de transformações. Acabaram levando a essas crises, tá? Então, corta para o slide, por favor. Tá no slide? Então, vê só. Transformações que aconteceram nesse período. Revolução agrícola, aumento da população, renascimento comercial, surgimento de um novo grupo social, a burguesia, que vai estar muito ligada às questões comerciais, a criação e o surgimento das feiras medievais. Tá? Essas transformações vão trazer uma série de benefícios, mas junto com elas também vieram uma série de malefícios para a estrutura feudal. Não podemos avaliar se foi bom ou ruim, porque não cabe ao historiador esse tipo de julgamento. Tranquilo? Volta para mim, por favor. Voltou? Então, além desses fatores, eu quero destacar mais 4. Você que printou a primeira imagem, com as transformações anteriores, printa essa próxima, por favor. Nesse próximo slide, você pode ver que, graças ao comércio, houve um renascimento e o uso de moedas, coisa que era quase inexistente dentro de muitas regiões da Idade Média. Graças ao crescimento do comércio, ao desenvolvimento dos burgos, ao surgimento da classe burguesa, também surge o que mais tarde daria origem ao sistema bancário. Nós temos também o renascimento urbano, ou seja, a gente sai do campo e migra para as cidades. Essas primeiras cidades serão um amontoado de residências cercadas por muros, o que mais tarde vai servir para uma proliferação muito mais severa da peste negra. A gente vai tratar disso daqui a pouco. E o desenvolvimento das corporações de ofício, que na prova do Enem ou na prova do SSA pode cair também com o nome de guildas. Tranquilo? Beleza, gente? Um abraço pessoal da Guilda dos RPGistas de Pernambuco. Um salve para todos os componentes. Volta aqui pro tio. Voltou? Então, o surgimento dessas crises sociais e rebeliões camponesas são causadas principalmente pela superpopulação, a quebra na safra agrícola e por grandes epidemias. Tá certo? Repetindo, crescimento populacional, diminuição da produção agrícola e as epidemias. Destaque para a peste negra de 1348. Tá bem? Então, vamos falar primeiro de um evento chamado Grande Fome. Corta para o slide, por favor. A Grande Fome, de maneira geral, seria o que você está vendo aí na tela. Tá? A primeira de uma série de crises em larga escala que atingiram a Europa no início do século XIV, causando milhões de mortes. Observa ali do lado onde tem assim 1315, 1317. Eu coloquei uma outra data
ao lado. Não memoriza essas datas, só lembra que é século XIV, tá? Isso é apenas uma questão didática. Eu coloquei a data de 1322. Por quê? Porque a Europa só vai se recuperar desse período de grande fome de forma mais plausível a partir de 1322. Então foram 2 anos de muita fome, de muita gente morrendo. Corta aqui para o tio. Essa grande fome, para você ter ideia, atingiu a região de Flandres, lá na Europa, lá nos Países Baixos, matando 1/10 da população. Para você ter ideia, foram aproximadamente 10 milhões de mortos pela grande fome. A maioria deles na região de Flandres, na atual Bélgica. Houveram relatos, existem medievalistas que trazem relatos de que em algumas regiões, pasmem, houve canibalismo. E o que teria causado essa grande fome? Já que eles vinham de 2 séculos de abundância, de crescimento populacional. Como aqui a equipe falou, a Europa passou por 2 séculos de muita abundância, crescimento populacional, colheitas riquíssimas, sobrava alimentos, o que facilitou o comércio. Nós tínhamos uma produção acima da necessária. Mas o que a gente vai ter a partir da primavera de 1315 são péssimas colheitas, muita chuva, chuva pra caramba, invernos muito rigorosos. E quando vinha a seca, ela perdurava às vezes até por 9 meses. Esses fatores vão fazer que os anos de 1315 a 1317 não haja produção suficiente de alimentos. E os alimentos que haviam tinham preços absurdamente caros, o que tirava da população mais pobre o direito básico de se alimentar. A população doente, a população emagrecida, a população totalmente fragilizada pela fome, acabou se tornando uma presa fácil nas mãos da peste negra. A gente vai falar isso mais na frente, tá bem? Até aí, tudo tranquilo? Tranquilão? Então, a Europa só vai se recuperar desse período de grande fome, as mortes só realmente vão estabilizar, vão diminuir, praticamente vão cessar por conta da grande fome no ano de 1322. Por isso, aquela datinha ao lado da 1317, tá? Então, período marcado por níveis extremos de crimes, doenças e morte em massa. As principais vítimas eram as crianças. Tá bem? Então, houve como consequência, principalmente para a igreja e para o Estado, mudanças dentro da estrutura social. As pessoas recorriam à igreja, principalmente, lembrando, a igreja da época, tá bem? Recorriam à igreja pedindo a Deus para que aquilo passasse. Os padres da época diziam, tenha fé, acredite, reze. E as pessoas rezavam, as pessoas seguiam realmente ao pé da letra tudo que a igreja dizia que era para ser feito. O problema é que muitas vezes essas orações não eram atendidas. E o povo passa a crer menos no poder da igreja e crer menos na palavra dos sacerdotes. Isso vai gerar mais tarde uma crise no sistema religioso europeu que vai culminar com a reforma protestante do século XVI. Mas isso também é uma outra história. Tranquilo? Vamos seguir. Então, problemas climáticos, a gente já viu que vai ter um bocado. Secas prolongadas, chuvas, inverno rigoroso. Produção de alimento cai em números assustadores e, para a gente ter prejuízo maior, apenas os mais ricos tinham acesso ao pouco alimento que tinham. Tranquilão? Então veja. Corta aí para o slide, por favor. Observe, principalmente, os 3 primeiros pontos eu já te falei. Observe essa parte em amarelo. Tá? A gente também vai ter aí, como principais fatores para a grande fome, a estagnação das técnicas agrícolas, ou seja, o uso das ferramentas, o uso de determinados animais, o esgotamento do solo, tudo isso vai contribuir para a redução na produção de alimentos, principalmente dos cereais. Tá? A população crescia em progressão geométrica, já as safras, a produção agrícola, crescia em progressão aritmética. Um salve aos professores de matemática, em especial ao professor Ricardo,
e a professora Gessonita do EREM, professor Alfredo Freire. Tá? Nós vamos ter também o esgotamento do solo e temos também as más condições de armazenagem. A armazenagem era péssima. Muitas vezes as pessoas consumiam alimentos misturados a fezes de animais, principalmente de ratos. E o rato vai ser uma figura bem perigosa na Idade Média, assim como ainda hoje o é. Tranquilo? Volta aqui para mim, por favor. A gente vai ter aí o seguinte, tá? Eu costumo trazer para os meus alunos várias referências de livros que eu costumo ler ou que eu costumo receber como indicações de colegas. Então, eu fiz alguns recortes que vão aparecer no decorrer dessas aulas e eu gostaria que você, dentro do possível, printasse a tela ou copiasse mais tarde. Um dos exemplos é o que você vai ver agora no próximo slide. Cortou? Então, ó, preste atenção nesse texto do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva. Tá? Ele diz o seguinte: entre 1315 e 1317, sucedem-se pesadas chuvas por todo o norte da Europa Ocidental, de forma tão intensa e ininterrupta que os campos são devastados e as colheitas perdidas, gerando uma situação de calamidade para o mundo camponês, e que se soma aos vários anos bons que haviam levado o preço dos cereais a níveis bastante baixos. Sem colheitas e sem poupança, o mau tempo inaugura o grande movimento de crise do século XIV. Volta aqui para mim. Então, esse texto do professor Carlos Teixeira, ele vem a complementar tudo aquilo que eu já havia falado antes e apresentado nos slides anteriores. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Pimpão, é muita coisa, eu sei. E a minha função é tentar deixar o mais claro possível para você, mesmo com o tempo da gente tão limitado. Mas eu sei que você em casa vai fazer o seu acompanhamento pelo livro didático e por outras videoaulas. Sem falar que aquele teu professor, que hoje está basicamente um youtuber, também vai te ajudar. Tranquilo, gente? Então, segue aqui com o tio Pimpão, volta para o slide. Consequências desse período de chuva, desse período de transição climática. Destruição dos campos de cereais, diminuição na produção de alimentos, fome generalizada. Olha o que vem em seguida. Preste atenção. Revoltas camponesas. Para quem não tem nada, metade é o dobro, como já diria o amigo Rex. Surtos epidêmicos. Uma população fragilizada pela fome é vítima principal das doenças que apareceram e permanecem até hoje. Se cuida, gente. A gente está vivendo um período de pandemia. Mas se a gente se cuidar e a gente cuidar um do outro, a gente sai dessa o mais cedo possível. Tranquilo? Volta aqui para mim, por favor. Vamos falar agora da grande peste. A grande fome, deu para ficar claro? Pouco tempo, eu sei. Mas eu tentei resumir o máximo possível e deixar mais claro para você. Vamos falar agora do segundo elemento dessa crise, a grande peste. Pessoal, não vai dar para a gente tratar da Guerra dos 100 anos. Eu sei que muitos de vocês devem ter vontade de conhecer e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o nosso tempo é muito curto. E eu escolhi dois assuntos que costumam cair com frequência em provas, tanto do SSA quanto nas provas do Enem. E você, fera, principalmente do segundo e do terceiro ano, o Enem está aí. Não perde a inscrição não, tá? Vamos seguir em frente. Então, o que foi a peste, a grande peste, ou o período da peste negra? Corta aí para o slide, por favor. Olha aí. A peste negra, ou grande peste, é como ficou conhecido o surto de peste bubônica que atingiu o continente europeu entre os anos de 1347 e 1353. Volta aqui para mim. Volta para mim. Pimpão, no meu livro de história, diz que a data é 1348. Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Essas datas que nós usamos são datas que buscam, geralmente, fazer aproximações do período. Se está lá 1347 ou 1348, o importante é que você saiba que nesse período foi o ápice da peste dentro da Europa. Lembrando que os primeiros registros de peste
datam do século VI, durante o reinado de Justiniano, lá na Roma Oriental. Tá bem? Mas a gente vai tratar hoje da peste na Europa. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, ó, volta aqui para mim. Aliás, já estava, tá? Tranquilão. Então, gente, vamos voltar aqui para o slide. Volta para o slide. Tá? Então, a peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada principalmente em pulgas que ficam em ratos contaminados. Não só em ratos, tá, gente? Em roedores. Por exemplo, o surto de peste negra, de peste bubônica, que aconteceu na Ásia Central, anos antes de chegar à Europa, se deu por conta de um roedor chamado marmota. Então, se liga, ela não só está presente nos ratos, mas em vários roedores. Aqui no Brasil, nós também tivemos surtos de peste negra. Um dos mais recentes foi no ano de 2000, se não me falha a memória, tá certo? No 2016. Tá bem? Então, ó, uma bactéria, tá certo? Uma bactéria. E isso só foi descoberto no século XIX, com o advento das ciências, tá? Na região da Ásia Central. Hoje, essa região fica principalmente no que é a China. E que essa doença teria se espalhado da Ásia Central para regiões como a Índia e depois migrado para a Europa, principalmente por conta da questão comercial. Essa doença teria sido propagada através das viagens de navios e também das viagens por terra na chamada Rota da Seda. Tá certo? Então, a peste chegou pelas cidades portuárias, se deu principalmente na Europa, pelas cidades portuárias da Península Itálica, principalmente nos portos dominados pela cidade de Gênova, que era um entreposto comercial de produtos do Oriente para o Ocidente. Tá bem? Então, ó, a partir dos portos da Península Itálica, em pouquíssimo tempo, se espalha por toda a Europa. A população que já estava fragilizada devido à grande fome também vai se ver em volta ao surto de peste negra. Vai surgir uma coisa chamada a dança macabra. É um tipo de pintura que surge no período do século XIV, posteriormente também, século XV, que representa a morte. É quando vai aparecer aquela figura da morte bem conhecida. Aquela figura grande, alta, pálida e segurando uma foice enorme. Tá? E por que a dança macabra ou dança da morte? Bom, é um tema até pesado para a aula de hoje, hein? Então, porque ela vai levar desde o mais pobre ao mais rico, desde o nobre ao camponês. Ela é altamente democrática. Tá? E muitas vezes era representada como de mãos dadas com várias classes sociais. Tranquilão? Tema meio pesado, mas a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. A maior arma contra a ignorância é o conhecimento. Tá? Então, seguindo aí, ó, eu trouxe outro recorte, dessa vez, do medievalista francês Georges Duby, ou Duby, para algumas pessoas. O pessoal de língua estrangeira, desculpa meu francês, tá certo? Meu francês é meio estranho, mas eu acho que dá para compreender. Corta para o slide, por favor. Olha aí o recorte que eu trouxe. A peste negra era transmitida essencialmente pelos parasitas, principalmente as pulgas e os ratos. Lembro também que era transmitido pela urina do rato, hein, gente? Era uma doença exótica contra a qual os organismos dos europeus não tinham defesa. Veio da Ásia pela Rota da Seda. Veja, a epidemia, essa catástrofe é, portanto, também um dos efeitos do progresso do crescimento. Volta para mim, por favor, o texto do professor Jorge Duby, tá? Grande medievalista. Então, é importante a gente saber que quanto mais as pessoas se locomoviam, mais elas espalhavam essa doença. Lembro também que, além da pulga, durante o período inicial da Idade Média, elas eram todas muradas, eram cidades muito fechadas, ruas estreitas, ruas sem calçamento, sem saneamento básico. As pessoas faziam suas necessidades fisiológicas em baldes e jogavam no meio da rua, jogavam dentro dos rios. Muitas vezes há relatos de pessoas que iam passando distraidamente e ganhavam um banho
de fezes. Para você ter ideia de como a coisa era séria. Tá? Sem falar que quando o inverno apertava, as casas muito pequenas recebiam também os animais. Então, pessoas e animais costumavam ocupar o mesmo espaço. Tá bem? O que contribui ainda mais para a proliferação da pulga, dos ratos e, consequentemente, da peste. Tranquilo? Então, fica esperto. Outro recorte, tá? Volta aí, por favor, do professor Michel de Piazza. Então, também do Jorge Duby, mas ele faz um recorte do recorte. Tá? Eis que em outubro do ano de 1347, da encarnação do Senhor, muitos genoveses em 12 galeras, galera era um tipo de embarcação do período, fugindo à cólera divina que se abatera sobre eles, em razão de sua iniquidade, da sua falta de fé, apostaram no porto da cidade de Messina. Os genoveses transportavam consigo, impregnada em seus ossos, uma doença, tal que quem quer que tivesse falado com um deles era atingido por essa enfermidade mortal. Essa morte imediata, era absolutamente impossível de se evitar. Isso é um recorte que o Duby nos traz justamente de um texto de uma testemunha histórica do período, o Michel de Piazza. Tá? Corta aqui para mim, por favor. Voltou? Então, essa doença ela vai se propagar muito rapidamente, gente. Muito. Até porque a proximidade entre as pessoas, um ambiente altamente imundo, altamente insalubre, contribui para a proliferação do rato, consequentemente, das pulgas e da contaminação. Tá? Algumas pessoas, com o passar do tempo, se criou um estigma dessa doença. As pessoas eram vistas de forma preconceituosa. Acreditavam-se que essas pessoas tinham sido infectadas pela peste por um castigo divino, a cólera divina. Era um castigo de Deus sobre os homens, os pecadores humanos. Aí você pega essa questão do estigma religioso para com os medievais e você pega já o período da Grande Fome. O que é que o pessoal vai fazer? Corre em massa para as igrejas. Vai pedir acalento a quem? Aos sacerdotes, aos padres, aos bispos. Por quê? O homem medieval muitas vezes era um homem simples. E ele tinha na fé seu principal escudo, sua principal fonte de força. Tá? Além desse estigma de castigo, de cólera divina, nós também vamos ter a perseguição a alguns grupos, como, por exemplo, o grupo dos judeus. Alguns chegaram a culpar os judeus por terem, segundo a lógica da época, crucificado Jesus. Então, graças aos judeus, naquela concepção medieval, vale ressaltar isso, Deus enviou a praga como um castigo, como mais uma praga bíblica. Outro grupo que já era discriminado no período e acabou sendo ainda mais discriminado foram os portadores de lepra. Essas pessoas, inclusive, eram forçadas a viver afastadas dos centros urbanos e, quando necessário passar pelas cidades, elas tinham que carregar um instrumento sonoro chamado de matraca, para avisar que estavam passando. Algumas pessoas mais solidárias costumavam deixar na porta de suas casas alimentos para que essas pessoas, ao passar, pudessem pegar e ir embora. Então você vê que o ser humano, quando quer, ele é incrivelmente solidário. E nós, pernambucanos, temos demonstrado isso. Nós, brasileiros, temos demonstrado isso. E é assim que tem que ser, gente. Só juntos a gente sai de mais essa. Tranquilo? Então, corta aí para o slide, por favor. Consequências da peste. Houveram várias consequências, mas eu quero trazer para vocês duas, que com frequência aparecem nas provas do vestibular. Tá certo? Primeira consequência, a morte de um terço da população europeia. 25 milhões de pessoas. Corta para mim, rapidinho. Presta atenção no que o tio Pimpão vai dizer agora. Tá? Presta bem atenção. 25 milhões foi só na Europa. Na Ásia, antes do surto chegar na Europa, já tinha
matado aproximadamente entre 25 e 34 milhões de pessoas. Isso na Ásia. Se a gente somar o que aconteceu na Ásia e o que aconteceu na Europa nesse período, nós vamos ter quase 60 milhões de pessoas que perderam a vida vítimas da peste. Volta lá para o slide. A gente vai ter aí a segunda consequência, o temor e o medo da população europeia. Isso vai acontecer principalmente entre os séculos XIV e séculos XV. Tá certo? Tá no slide ainda? Então, anota ou tira print aí, tá certo? Tira print. Volta aqui pro tio Pimpão. Galerinha, vou deixar como referência mais tarde para ser postado aí para vocês esse livro aqui, que vai tratar sobre os medos na Idade Média. É um livro de um historiador francês, falecido agora em janeiro, infelizmente, Jean Delumeil. E ele vai tratar sobre a história do medo no Ocidente. Show de bola? Então, se tiver curiosidade para saber disso, procura fontes confiadas. Eu te indico A História do Medo no Ocidente, do professor Jean Delumeil. Tranquilo? Então, segue aqui comigo. Show de bola? Vamos passar aqui rapidinho. Por favor, bota novamente no slide. Foi? Então, razões para a peste encontrar um parque de diversões na Europa. Tá aí, ó. Desnutrição da população, ratos e pulgas infectados circulando livremente, falta de saneamento básico, precárias condições de higiene dos portos das cidades, ou seja, ambientes propícios à proliferação de epidemias. Volta aqui para o tio Pimpão. Uma curiosidade que eu trago para você agora. A Europa reduziu o número de gatos de forma drástica durante a Idade Média. Você que tem um gatinho em casa, você que tem uma gatinha em casa, você vai ficar um pouco chateado com o que eu vou te dizer. Mas durante alguns séculos, principalmente entre os séculos 11 e 12, aconteceu um evento chamado o Grande Massacre de Gatos. Porque na mentalidade do homem medieval, principalmente por questões religiosas, os gatos foram vistos como animais associados às bruxas. E se você for buscar um pouquinho na sua memória, você que já assistiu Chaves, você que ainda hoje assiste Chaves, deve lembrar que a personagem da Dona Clotilde era comumente chamada de Bruxa do 71 e que o gatinho dela tinha um nome bem sugestivo. Tá? Então, essa visão fez com que as pessoas caçassem e matassem gatos ao número de milhares, o que reduziu drasticamente o número dos felinos na Europa no período medieval. O que contribuiu ainda mais para a proliferação dos ratos. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Vamos passar para o slide novamente, por favor? Então, quando as pulgas contaminadas têm contato com seres humanos, a transmissão da doença acontece. A partir daí, a peste pode ser transmitida de humano para humano pelas secreções dos corpos, objetos pessoais, roupas ou mesmo por vias respiratórias. Volta para mim. As duas formas principais de manifestação da doença no ser humano era a forma bubônica, que eram bulbos, gânglios, inchaços, que apareciam principalmente nas áreas da virilha, nas áreas da axila ou do pescoço. Cresciam, ficavam bolas enormes, repletas de pus e sangue, e que, ao estourar, tendiam a ser altamente contagiosas. Quando essa doença se instalava no pulmão, a doença, chamada de peste negra, acabava entrando na fase pneumônica, e aí ela era transmitida pelo ar. Esse tipo de peste, a pneumônica, foi uma das que mais contribuiu para a proliferação da doença. Afinal de contas, nós temos o costume ainda hoje de falar muito próximos uns dos outros. Nós temos uma mania muito grande de estar tocando os outros. E hoje a gente vê que é necessário se afastar um pouquinho. Mas isso é provisório. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui, tá? Presta bem atenção, já te falei que surgiu na Ásia Central, região, vou te trazer um dado ainda mais legal. A região que teve um grande número de mortes na praga do período da Ásia Central foi a região chamada Kaffa, que fica na atual Crimeia. Tá? E o que é a Crimeia? Quer dizer, a antiga Crimeia, que hoje
é a região da Ucrânia, tá bem? Fica na região, a Crimeia é uma região próxima à Ucrânia, disputada pela Ucrânia e pela Rússia ainda hoje, mas isso aí teu professor de Geografia Humana, Geopolítica, vai te explicar melhor, tá certo? Então, fique esperto nessa curiosidade. Então, a gente vai ter aí, ó, a doença matando milhares de pessoas em pouquíssimo tempo. O ano que aparece lá, 1347 a 1353, é o ano de pico, tá certo? Mesmo chegando em 1453, ainda aconteceram vários surtos que se espalharam pelo mundo. Como curiosidade final, eu queria trazer um texto do medievalista brasileiro Hilário Franco Júnior, por quem eu tenho um grande apreço. Hilário Franco Júnior é professor da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, e considerado um dos maiores medievalistas brasileiros. Tá? Corta para o slide rapidinho. Nós temos aí, a pessoa doente falecia em até 3 dias depois de contrair a doença. Já o historiador Jacques Le Goff, falecido em 2014, fala que muitas das pessoas que demonstravam sintomas da peste, principalmente a pneumônica, faleciam em até 24 horas. Volta para mim. Veja como a taxa de letalidade é alta. Tá? Então, a peste ela era democrática e igualitária. Pessoal da técnica, já está liberado as perguntas no aplicativo novo? Está liberado. Está aparecendo aí embaixo para o pessoal? Aparecendo agora? Tá? O negócio aqui está moderno demais, cara. Está muito moderno. O pessoal da técnica aqui, parabéns a todos. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí em casa? Tá tudo bem? Então, deixa eu ver aqui. Estou vendo que a primeira pergunta vem lá de Alagoinha. E é grande, hein? Deixa eu ver. Olá, sou Jorge Eduardo de Alagoinha, Pernambuco. Tenho uma dúvida sobre a Baixa Idade Média. Nesse período, havia a queda das epidemias devido às pessoas estarem concentradas nos feudos. A queda em algumas regiões, principalmente interioranas. E por isso não havia contato com outros povos que pudessem passar a doença. Mas não é na Baixa Idade Média, pode seguir, por favor, que ocorreu o processo de descentralização dos feudos devido ao comércio e à urbanização, e por isso o feudalismo começa a ruir. Sim. Sim, Jorge. Então, vê só. Quem tinha dinheiro, principalmente os senhores feudais e a nobreza, buscavam se esconder, se afastar das grandes cidades. Tanto é que a peste teve mais força nos centros urbanos, nos burgos. No campo ela matou menos. Mas boa parte da população, devido ao renascimento, como você já citou aí, o renascimento comercial e o renascimento urbano, saíram do campo, principalmente entre os séculos 11 e 12, e migraram para cidades, em busca de melhores condições de trabalho. Até porque já surgia nas cidades as condições para o trabalho assalariado. Excelente pergunta. Então, a peste vai decair em regiões campesinas, mas nas cidades continuarão muito fortes. Sem falar que no campo ela também chegou, mas só que ela teve um impacto menor, mas chegou também. Tá certo? Espero ter respondido sua pergunta, cara. Foi muito boa. Segunda pergunta. Professor, meu nome é Laís. Sou da escola Erenf Nova Cruz. E quero saber sobre a peste negra que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. As revoltas camponesas ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e da Guerra dos 100 Anos. Na verdade, você quer saber de todo o século XIV. E, Laís, seria um prazer ter tempo de falar sobre tudo isso para você. Eu te convido a conhecer alguns canais que tratam sobre o assunto. Um deles, um dos meus canais preferidos no YouTube. Eu não tenho canal, eu não sou muito antenado em redes sociais, ao contrário dos professores Luiz e do professor Walter. Eu sou um cara mais moda antiga, mas eu te convido a conhecer 2 canais. O primeiro canal é Se Liga Nessa História. Ele tem lá um programa de 45 minutos aproximadamente, que resume para você tudo isso que você me perguntou. E tem o canal também Buenas Ideias, do jornalista e pesquisador
Eduardo Bueno, tá certo? Desculpa não poder aprofundar mais, mas é que infelizmente nosso tempo não permite, tá? Mas acompanhe esses 2 canais. Tranquilo? Na terceira pergunta está aí. Boa tarde, eu sou da Eren Carlota Breckenfeld, em Tapira. Nossa, esse nome aí. O pessoal de línguas deve estar adorando a minha pronúncia, né? Poderia explicar a estagnação da produção e o aumento da população como um dos fatores da crise do feudalismo? Eu acho que no decorrer da aula eu expliquei, Carlota, amiguinha que não botou o nome, tá? Bota nome, gente. Bota o nome de vocês, tá? Agora, por favor, evita nickname, porque tem hora que fica estranho, tá? Bota teu nome. O fator que vai levar à estagnação, principalmente da produção agrícola, é a falta de recursos tecnológicos para melhoria de aproveitamento do solo, da agricultura, esgotamento do solo e as questões climáticas que eu já tratei no decorrer da nossa aula, tá certo? Mais tarde dá uma revisada, vai lá no YouTube, dá uma conferida e aprofunde nos seus livros, tá? Dá uma olhadinha no teu livro, tá certo? Quarta pergunta. Boa tarde, me chamo João Victor e gostaria de saber se existe relação entre a peste negra e os movimentos alquimistas e renascentistas devido à pesquisa e tratamento da peste. Boa pergunta, João. João, são épocas diferentes. Os primeiros alquimistas, que mais tarde vão dar origem aos químicos, um forte abraço aos professores de química e todos os químicos e bioquímicos, tá? A gente vai ter o seguinte, essas pessoas vão principalmente buscar 2 coisas na alquimia, do período, tá? Do período renascentista. A primeira coisa que eles vão buscar é o chamado elixir da vida eterna. Seria um tônico para prolongamento da vida. E o segundo seria a busca da transmutação, principalmente a transmutação de elementos químicos. O chumbo, por exemplo, eles sempre buscavam transformá-lo em ouro, um metal nobre, tá bem? Então, essa foi a nossa segunda aula, nosso segundo módulo, nossa aula sobre crise do século XIV. Sinto pela correria, mas é o que o tempo nos permite. Pessoal do segundo ano, pega seu livro didático, dá uma lida nesse período. Pessoal do terceiro ano, usa como revisão. E para encerrar, eu gostaria de mandar um abraço. Mandaram aqui para mim uma cartinha. O pessoal aqui está mandando uma cartinha dizendo assim, ó. Eren Professora Benedita de Moraes Guerra, de Macaparana. Um salve para o professor Josemir Francisco. Muito obrigado, uma boa tarde e até daqui a pouco com o terceiro ano.